E enfim, chegou o meu PSIO e hoje eu vou mostrar para vocês tudo sobre como instalar esse carinha aqui no seu PlayStation 1. E seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Thales e se você não conhece esse carinha aqui, ele nada mais é que um virtualizador da unidade ótica do seu PlayStation 1. E através dele você consegue jogar os seus jogos por um cartão SD. Mas não é tão simples como parece que você apenas pluga esse carinha aqui na porta paralela do seu PlayStation 1. É preciso a gente abrir a placa, fazer algumas modificações, cortar algumas trilhas e fazer algumas soldas. Quando você olha a primeiro momento parece uma coisa absurda, mas eu vou mostrar para vocês que dá para fazer mesmo se você tiver um conhecimento básico de solda. Por isso vamos começar a instalação, vou mostrar passo a passo tudo que eu fiz e a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar o cartão SD e colocar no computador. Além da gente fazer um backup, a gente já começa a entender como ele funciona. Aqui estão os joguinhos que vem, eu comprei o mais simples, o cartão SD mais simples, porque eu tenho a intenção de colocar um cartão de melhor qualidade. Mas isso aqui já é o que vem e o mais importante agora para a gente instalar está nessa pasta aqui. E aqui estão todas as placas que são compatíveis com esse sistema, né, que tem a porta serial. E no meu caso, o meu é o PU22. Mas se você precisar de instalar em outro sistema, é só seguir. Aqui tem todos os modelos bonitinhos. Então vamos clicar aqui e vamos dar uma olhadinha. Aqui é um chip e aqui está todos os procedimentos que a gente precisa fazer para instalar o PSIO. Certinho aqui ele vai explicando tudo que a gente precisa fazer, aonde a gente precisa cortar. E com isso em mãos, a gente vai abrir o console agora e começar essa modificação. Hoje eu vou mostrar para vocês a instalação do PSIO no PlayStation 1. Esse PlayStation 1 que eu já troquei o leitor com vocês. Eu não sou nenhum técnico em eletrônica, mas eu sou muito curioso e eu decidi fazer essa instalação e mostrar passo a passo para quem queira copiar e ter o seu PSIO instalado no seu PlayStation 1. A gente vai começar aqui tirando os parafusos, algo muito simples, a desmontagem do PlayStation 1. Depois de tirar todos os parafusos, é só a gente tirar a tampa superior, que ela vai sair inteira. O PlayStation 1 é um videogame muito simples de fazer a manutenção, de fazer as trocas de tudo. Ele é muito fácil de desmontar. Eu aqui tiro os cabos flats. Também vou tirar alguns parafusos que estão instalados aqui, que impedem a gente de acessar a placa. A gente só precisa acessar a placa, não precisa desmontar necessariamente o PlayStation 1 inteiro. Tiro o leitor, tiro alguns parafusos. Tira a proteção metálica de cima dele e aí a gente já tem acesso à plaquinha. E eu vou falar a verdade para vocês, a plaquinha é muito pequena, as soldas são muito pequenas, os contatos são pequenos. Eu fiquei até um pouco preocupado na hora que eu comecei a fazer a instalação, porque realmente é tudo muito pequeno e eu estou fazendo a instalação nessa placa aqui, que é a PU22. Cada placa, cada PlayStation 1 tem uma instalação diferente, por isso é interessante você abrir e ver o manual de instalação. Esse aqui é da PU22. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como eu fiz a instalação nessa plaquinha aqui. Cara, antes de começar, é sempre muito importante a gente começar fazendo a preparação dos fios. Corte já alguns fios, deixa eles desencapados, as pontas dele, você já pode estanhar as pontas, que vai facilitar muito a instalação de vocês. Fazem alguns fios, né, para a quantidade necessária, uns fios de mais ou menos uns 4 dedos, algo assim, que vai ser suficiente para essa instalação. Então aqui eu vou mostrar para vocês onde é o primeiro ponto. Eu preferi começar cortando as trilhas que a gente precisa cortar. Essa primeira trilha que vai ser rompida. Eu venho aqui com o estilete e vou romper ela. É sempre importante também você vir depois com o multímetro fazer o teste para ver se há continuidade, para não ter nenhum problema. Faça a continuidade em vários pontos, faça antes de começar o corte e depois para fazer o corte, para você saber exatamente onde você tem que cortar, e caso ainda haja continuidade, você vem e refaça o corte da trilha. São 3 trilhas nessa placa que a gente vai cortar. Essa aqui foi a primeira trilha que a gente cortou, olha como é que ficou. A gente tem uma outra trilha aqui nesse ponto aqui para trocar, nesse ponto aqui para cortar, bem aqui. É só você ir seguindo todo o manual, é super fácil. Venho com o estilete aqui, faço o corte. E da mesma forma, depois de fazer
algumas vezes o corte, eu venho com o multímetro e faço todos os testes de continuidade em vários pontos, os pontos do lado, para ver se eu não tive nenhum problema em nada. E depois de tudo rompido, quando eu vejo que perdeu o sinal, tá tudo certo para a gente ir para o próximo ponto. Aqui, ó, mostrando para vocês rompido. Esse é o multímetro que eu estou usando para fazer o teste, um multímetro super simples, não de nada rebuscado não. E aqui é o próximo ponto onde a gente vai fazer o corte da trilha. Só seguir o manual também, o manual indica. Apesar de o manual faltar algumas fotos detalhadas de onde soldar os pontos, na hora de fazer o corte ele é até bem detalhado. Então eu venho aqui com o estilete e vou devagarzinho, com calma, nada de pressa nessa hora. Tire um tempo bacana para você fazer isso, sem pressa. Vai testando com o multímetro. O que é interessante é que a gente não cometa nenhum erro, nenhum... É bom que a gente não cometa nenhum erro, que a gente verifique se todos os cortes estão certos, para não comprometer nem o console, nem o PSIO. Aqui é assim que a trilha ficou cortada. O tutorial fala para desgastar alguns pontos onde a gente vai soldar. Eu não achei necessário desgastar os pontos. Agora eu vou começar a soldar. Depois dos 3 pontos cortados, a gente vai começar a soldar e eu prefiro começar estanhando os pontos de solda dessa plaquinha do PSIO. Eu pego aqui o meu ferro de solda, passo um pouquinho de pasta de soldar na solda e aí eu vou preparando os pontos. É simples, parece um pouco complicado no começo, ter que fazer alguns cortes na placa, mas eu achei a instalação super simples e eu acredito que qualquer um que é um pouco mais dedicado consiga fazer você mesmo esses tipos de solda. Lógico que você precisa de alguma experiência, mas também não é nada de outro mundo, é só ir com atenção, com cuidado, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer essa instalação também. Eu vou pegar aqui o primeiro pininho e vou soldar aqui, pegar o primeiro cabo e vou soldar aqui, aonde a gente cortou a trilha. Exatamente nesse ponto, no memorial está escrito a nomenclatura dele, é só você ir seguindo. Tem algumas fotos que não mostram exatamente a solda como essa aqui, mas eu vou tentar marcar para vocês não se perderem e facilitar na hora da instalação. Soldei aqui, vejo sempre se está firme, eu sempre puxo um pouco o cabo, é aqui que eu soldei, eu sempre dou uma puxadinha no cabo para ver se está bem fixo, é assim que ele tem que ficar. É assim que ele tem que ficar. E aqui a gente vai soldar agora na placa do PSIO. E aí, cabinho firme, bem fixo. A gente vai preparar o próximo já, próxima instalação. O próximo é aqui em cima. Tenha cuidado para olhar bem a foto, dê um pause aí para vocês acompanharem. A instalação é bem simples. A gente põe um pinguinho de solda, o cabo já está estanhado. O ferro de solda está bem quente, isso ajuda bastante. Só você relar o fio, já derrete o estanho e fica bem fixo. Só dá uma olhadinha para ver se você não soldou no lugar errado, se você não colocou a solda em 2 pinos, mas é bem simples. É pequenininho, mas com cuidado a gente consegue. A gente vai preparar o próximo ponto, pega o cabinho aqui. Vou soldando na placa já alguns cabos para me facilitar. Vocês não precisam se preocupar com as cores. Eu usei uns cabos que eu tinha aqui, eu não quis utilizar o cabo que veio no PSIO, achei o fio muito fino, apesar de facilitar porque os pontos são pequenos, mas eu preferi instalar uns fios que eu tinha aqui com a bitola um pouquinho maior, eu achei que ia ficar um trabalho melhor. Então o próximo cabo que a gente vai instalar vai ser esse aqui, é o segundo de cima para baixo, a gente vai nesse outro ponto aqui. Só dar pause e olhar com atenção, vocês vão conseguir fazer a instalação.
bem simples. Ali também eu usei um pouquinho de fluxo para facilitar na pega. Agora o próximo ponto é esse de baixo, que vai onde a gente cortou. Bem aqui. Igual aqui na foto, qualquer coisa é só você dar um pause. Então o terceiro ponto vai ali de cima para baixo, vai onde a gente fez o corte. Aí eu soldo com cuidado. Infelizmente, depois de um tempo, durante a instalação, esse cabinho soltou e aí eu instalei ele de novo. Mas aí nesse momento eu preferi colocar os cabos do outro lado, fiz a solda, já fui preparando tudo bonitinho. Fui sempre verificando para ver se estava tudo bem soldado, se estava tudo bem acabado, para não ver nenhum problema. Aí você já pode ver que acabou de soltar, mas eu preferi continuar com a instalação e só no final instalar realmente esse cabo. Agora a gente vai instalar esse do meio, eu achei mais fácil para deixar a plaquinha mais firme. A gente vai instalar nesse ponto aqui, só dar um pause na imagem e vocês acompanham. Ficou bem firme, o outro também está bem firme, eu sempre dou uma puxadinha para verificar, porque não é interessante para a gente que depois o cabo solte depois que está tudo instalado. Agora a gente vai fazer aqui a instalação desse de cima, que é esse primeiro de baixo, vai nesse aqui, dá um pause e acompanha bem o cabo. Prepara o lugar, verifico e a gente dá uma esquentadinha e aí tá aí bem instalado. Bom, depois tem o último, né, de baixo para cima, que eu vou mostrar para vocês onde a gente vai instalar ele agora. Tava soltando um pouquinho, preferi refazer a solda para deixar ele bem firme. E pessoal, não tem uma ordem certa para vocês colocarem, tá? Vocês podem colocar da forma que vocês acharem melhor a ordem dos cabos. Eu preferi ir seguindo dessa forma, para mim foi mais fácil. Esse é o ponto que a gente vai fazer a instalação. Bem fácil também. Vem com cuidado. Nesse exato ponto aqui, os dois são muito próximos, então cuidado na hora de fazer a instalação para que você não solde os dois cabos no mesmo lugar ou faça uma ponte, um bypass entre os cabos. Aí assim que ficou o cabinho, agora eu venho e vou instalar o que soltou. Agora a gente vai instalar esse cabinho aqui em cima. Esse do meio que a gente instalou da outra vez, bem aqui. Com cuidado, porque os dois são próximos, né? Mas um pouco de atenção e cuidado a gente consegue instalar. Agora a gente vai instalar o VD ali em cima. Esse foi bem simples, bem fácil de instalar também. E agora a gente vai instalar o aterramento. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá tudo explicadinho no manual, mas no manual faltam algumas fotos, né? Essa foto final sempre é melhor. Agora a gente vai fazer a instalação aqui do terra. Caso vocês queiram só voltar o vídeo, pausar, olhar com atenção aonde cada fio é instalado na placa, não tem segredo. E a gente consegue uma instalação simples. A gente consegue uma instalação simples, limpa e bem feitinha. Verifica tudo certinho e é assim que ficou todos os pontos, todas as partes que a gente soldou. Pode ver, eu não sou o melhor soldador do mundo, mas eu até que gostei do resultado, ficou bem soldado, bem firme os pontos de solda, ficou bem instalado, tudo certinho, os pontos onde a gente cortou, tomei cuidado para posicionar os fios para que não haja interferência
em outros componentes da placa. E aqui também na entrada paralela, né, do PlayStation 1, onde a gente rompeu a trilha e onde a gente soldou os demais componentes. Depois de tudo instalado, é só a gente fechar o console. Eu coloquei o cartão do PSIO que veio mesmo na compra para a gente fazer o teste agora no console. Esse aqui é o PSIO ligado, é a primeira vez que eu estou ligando ele. Acabei de fazer a instalação junto com vocês e decidi gravar as minhas primeiras impressões do PSIO. Lógico que eu vou editar, cortar algumas coisas que eu vou falar de besteira, mas vai ser a minha primeira impressão. Então esse aqui é o menu dele, bonitinho. Vamos escolher um jogo aqui. Eu acredito que seja Street Fighter, nunca dá para saber, né, esses SDs da China. E as cutscenes estão rodando perfeito, não tive travamento nenhum. Na verdade, e algumas pessoas podem me perguntar se é mais rápido que o CD ou não. Os loads, por exemplo, eu tô achando que é um pouco mais rápido sim. Eu não sei comparar um leitor 100% novo com um jogo original, se vai ser mais rápido que isso ou se vai ser equivalente, mas eu estou impressionado, estou gostando da velocidade de carregamento, achei que é um pouco mais rápido assim, o jogo está rodando liso, o jogo está bem fluido, não tem travamentos, não tem queda de FPS, está muito bom o resultado do PSIO. E eu vou no futuro fazer algumas modificações nele, eu vou atualizar com a versão russa, que tem disponível, né? Porque essa versão que vem aqui é uma versão mais antiga, tem alguns bugs, alguns jogos não funcionam, então eu vou mostrando para vocês passo a passo de tudo que eu vou fazendo em relação a esse PSIO. Depois que eu fiz toda a instalação e fiz alguns testes, eu cheguei numa conclusão. Não dá para você rodar o PSIO de forma satisfatória se você tiver com o sistema desatualizado que já vem nesse aparelho aqui. Ele tem diversos bugs, vários jogos que eu tenho certeza que você vai ter vontade de jogar, você não vai conseguir jogar. Por exemplo, Resident Evil mesmo é um jogo que não funciona nessa versão. Por isso é muito importante que você faça a atualização do sistema. Esse carinha aqui vale a pena? Vale muito a pena, mas você vai ter que ter um trabalhinho ali para você poder atualizá-lo. Depois que você atualiza, cara, acabou todos os seus problemas. Então fique atento no canal, porque logo eu vou postar todos os upgrades que a gente pode fazer nesse carinha aqui. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado todas as suas dúvidas de como você instalar. Eu sei que é bem difícil no começo, porque não tem muitos tutoriais mostrando passo a passo, mas eu espero que ele tenha te ajudado. E se você tem o sonho de ter um PSIO no seu PlayStation 1, cara, dá uma olhada nos links da descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos.